começou no banco contra o Galo na semana passada. O Botafogo foi titular e quando entrou jogou muito bem contra o Galo. No melhor momento do Fluminense no jogo, o Marcelo, que foi a partir dos 20 do primeiro tempo, até o fim do primeiro tempo, o Fluminense jogou bem. Eu achei que o Marcelo foi o cara determinante para a melhora do Fluminense no jogo. Saiu muito da esquerda para o meio, comandou o meio-campo do Fluminense, meio que botou a bola debaixo do braço. Não sei se o Mano vai optar pelo Diogo Barbosa, que não jogou contra o Botafogo, poupado, ou se vai usar da experiência do Marcelo, né? E a grande questão, como você falou, é o Thiago Silva, cara. Muda muito. Embora o Antônio Carlos tenha feito um bom jogo contra o Botafogo, a torcida do Fluminense está sempre assim olhando, né, de longe, assim, para o Antônio Carlos, será? Mas ele fez um bom jogo contra o Botafogo e não é fácil marcar os atacantes do Botafogo, Chiquinho, Luiz Henrique, não será fácil. Savarino. O Atlético também não vai ser fácil. Não é fácil marcar Scarpa, Hulk, Paulinho, mas o Antônio Carlos fez um bom jogo. Imagino que seja ele o escolhido, se o Thiago Silva não puder jogar, para atuar ao lado do Thiago Santos. O Cano tá de volta, mas... Teve uma boa movimentação, viu, Rizek? Assim, para quem não estava jogando há algum tempo, teve uma boa movimentação. Na minha opinião, sofreu aquele pênalti. Teve uma bola que ele bateu no segundo tempo, assim, daquelas típicas dele, que ele chega, antecipa e toca na bola. O John fez uma boa defesa difícil. Agora é difícil tirar o Cauã Elias agora. Até pela questão física, da correria que vai precisar desse jogo. Embora, cara, isso é uma boa questão. Você tá falando do jogador que foi o craque da competição no ano passado, artilheiro e melhor jogador da Libertadores do ano passado, o Germancano, habituado a decidir jogos grandes, de volta, ou você mantém o garoto que vem jogando como titular? Eu manteria o Cauã. Porque justamente por isso, física, ele sofreu muito esse ano. É um jogo que vai pedir muita competição também, muito oportunismo, ritmo de jogo. E o Cauã ele vem entregando. Do outro lado é um jogo grande, né? Um jogo assim, para jogador grande, né? Mas o Cauã é garoto, mas tem se mostrado experiente para a pouca idade que tem. Eu acho que ele pode responder muito bem num jogo desse tamanho. E é um conforto pro Mano ter o Cano no banco, voltando a se movimentar bem, voltando a atuar numa dessa. Tu bota o cara faltando 25 minutos e ele decide uma bola. Semana passada, acabou não participando do clássico contra o Botafogo no final de semana, estava com o tornozelo ainda inchado e tudo mais, em tratamento, viajou normalmente para Belo Horizonte, então há a expectativa de que ele inicie a partida como titular, capaz de fazer muita diferença ali na zaga, como já tem feito ao longo das suas participações. Fábio no gol, Samuel Xavier, se o Thiago Silva eventualmente não tiver condição, joga o Antônio Carlos. Aliás, foi muito bem nessas duas últimas partidas. Se a gente pegar o segundo tempo contra o Galo, ele fez um grande jogo ali, substituindo o Thiago, que não era fácil, contendo Hulk e Paulinho, por exemplo. E também foi bem num jogo dificílimo contra o Botafogo, né? Então acho que dá um pouco mais de segurança para o torcedor do Fluminense, que estava meio desconfiado. Thiago Santos, né, como parceiro da zaga, o Diogo Barbosa lá na lateral esquerda. Vamos conversar sobre isso também. Bernal, Martinelli, Ganso, Arias, Cauê, Elias, Serna, aí não tem dúvida, né? Ali do meio para frente, tudo definido. Você acha realmente que o Marcelo não começa o jogo, o Mansur, Jéssica? Porque me veio à cabeça o seguinte: o jogo contra o Botafogo tinha Luiz Henrique para o Marcelo defender, só isso. Ele defendeu brilhantemente, na experiência ele defendeu o Luiz Henrique. E ele controlou o Luiz Henrique muito bem ao longo do tempo que esteve em campo. Quando o Marcelo saiu e entrou... como é que é o nome do lateral que chegou lá do Equador? Fugiu o nome. No Fluminense? Jogo contra o Botafogo. Foi o Fuentes. Quando o Fuentes entra no lugar do Marcelo, no clássico, o Luiz Henrique começa a levar muita vantagem por ali, né? 2 ou 3 jogadas que ele foi para cima, foi dentro, desequilibrou e criou situações perigosas, algo que não havia acontecido ainda quando o Marcelo estava em campo. Será que isso não colocou uma pulga atrás da orelha do Mano Menezes? Penso porque, primeiro, o Atlético não costuma jogar com ponta ali de velocidade, algo que favorece o Marcelo, por exemplo. Segundo, que a qualidade que o Marcelo tem para jogar pode ser um fator de desequilíbrio a favor do Fluminense. Tendo tudo isso em conta, acham impossível a escalação do Marcelo para amanhã? Não, não acho. Eu não acho. Acho que o Fluminense ganha muito com isso, né? Primeiro pelo posicionamento do Galo, em relação ao lado direito do Galo, né, de ataque. E também porque o Fluminense ganha um organizador da equipe. Muitas vezes o Ganso sai de meio armador para organizar a equipe na primeira fase de construção das jogadas. E às vezes falta aquele cara, então, para dar o passe para fazer assistência. Aconteceu isso no último jogo do Fluminense, entrando o Lima no segundo tempo para fazer
para tentar fazer essa conexão, já que o Ganso descia demais para organizar a jogada. Tendo o Marcelo em campo, ele pode ser esse organizador. E eu acho que tirando o Ganso da região que ele é mais perigoso, que é se aproximando dos atacantes, não é a melhor estratégia. Tendo o Marcelo ali na escalação, o Marcelo pode ajudar bastante nisso, ainda mais que o Galo não tem esse ponta, né, ali pelo lado direito do campo. Claro, o Hulk se movimenta bastante, né, para conseguir ajustar. E tem o Scarpa também, mas ele acaba cortando mais para dentro. Acho que pode ser uma boa estratégia do Mano Menezes. Acho que o jogo do Mano é um jogo mais simples, é menos complexo para os jogadores compreenderem. Acho que porta do CT. O Atlético precisa de uma vitória por 2 ou mais gols de diferença para se classificar. Em casa, o Clube Mineiro ainda não perdeu no torneio nesta temporada. Tem 100% de aproveitamento. Milito fez mistério em relação à última atividade. O provável time tem Everson, Bruno Fux ou Mariano, Batalha, Alonso e Scarpa na ala direita. Na ala esquerda, Arana. No meio, Fausto Vera, Alan Franco e Bernat ou Rubens. Lá na frente, Paulinho e Hulk. Peço aqui, mais uma vez, reitero e reforço o pedido do apoio deles para que a gente possa fazer aquela sinergia de 2013 nesse jogo de suma importância para a gente possa juntos conquistar essa vitória e, consequentemente, uma classificação para as 4 melhores equipes da Copa Libertadores. É noite de Libertadores. Quem será que vai carimbar o passaporte para Buenos Aires para enfrentar o já garantido River Plate? O atual campeão da Libertadores entra em campo mais tarde em busca de uma vaga na semifinal. No Maracanã, na semana passada, o Fluminense venceu o Atlético Mineiro por 1-0, gol de Lima. Ou seja, hoje em Belo Horizonte, vantagem para o time carioca, que precisa apenas de um empate para avançar. A torcida tricolor passou a semana na expectativa de saber se Thiago Silva ia ou não viajar com o grupo, mas já pode se acalmar. O zagueiro foi relacionado para a partida depois de ter ficado de fora do clássico contra o Botafogo pelo Brasileirão por causa de uma contusão no calcanhar. O jogador de 40 anos fez tratamento intensivo nos últimos dias para ficar à disposição de Mano Menezes. Ele está super focado e animado com a campanha no torneio internacional. Nós fizemos por merecer chegar nesse momento. Então chegar lá dentro é alegria, vontade, coragem. Os caras não podem ter mais vontade que a gente. Isso não existe, velho. A dúvida é se vai começar jogando. Na última atividade, comandada por Mano, no Rio de Janeiro, o time que treinou como titular para enfrentar o Galo tinha Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva ou Antônio Carlos, Thiago Santos e Diogo Barbosa ou Marcelo. Bernal, Martinelli e Ganso, Arias, Serna e Cauã Elias. Todo mundo que você pergunta como jogador, em qualquer clube que seja, você fala qual que é o objetivo da sua temporada hoje. Acho que todo mundo vai falar Libertadores. Com um leve pressentimento de penalidades esse jogo, mas posso estar errado. Eu não sei, Feirão. Eu tô bem na dúvida. É porque 1-0 é um resultado curto, é uma vantagem, ok? Qualquer empate, por exemplo, é do Fluminense. E eu gosto de lembrar que o Flu, no Campeonato Brasileiro, venceu o Galo em Minas. Então é uma equipe hoje bem mais preparada pelo Mano Menezes. Ainda está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, é a prioridade. Mas como é o atual campeão da Libertadores, o Flu também não se descuida dessa competição. Agora o Galo é aquela história, é um time forte, foi preparado com um bom elenco e tem essa desvantagem, mas jogando em casa, tem Hulk, tem Paulinho, uma dupla que normalmente funciona bem. Então tem tudo para ser um grande duelo. Eu acho que vai ser um grande duelo. Eu fico pensando qual vai ser o comportamento do Fluminense em relação a essa vantagem que o Fluminense tem. Vai se expor? Vai jogar o jogo, teoricamente, pensando que está num 0-0? Ou vai entrar com o resultado debaixo do braço? Que é o que a gente fala muito aqui nesse tipo de confronto. Porque o Galo, com certeza, desde o primeiro minuto, vai tentar criar aquele ambiente de pressão, tentar tirar o Fluminense da zona de conforto. Você tem, por exemplo, o Scarpa, que é um jogador que finaliza muito bem de fora da área. Você tem a movimentação do Paulinho. Paulinho, acho que precisa jogar um pouquinho mais próximo do Hulk, porque os dois, quando estão mais próximos, conseguem tirar a defesa do Fluminense da zona de conforto. Acho que vai ser um jogo bem complicado. Acho que o Galo avança nesse jogo aí, Leão. Hoje ainda, Abel, tem um outro confronto brasileiro entre o Atlético e o Fluminense, Abel.
É isso, obrigado Bruno Vicari, Bubu, Mário Pereira. Galo e Flu hoje, João. Galo e Flu, eu espero um Galo com um pouco mais de força ofensiva, coisa que a gente não tem visto tanto no Brasileiro quanto no jogo de ida contra o Fluminense no Maracanã. Existe a dúvida se o Bernard será titular, o treinador pensou também, o Milito, em utilizar o Rubens. Eu acho que seria um erro, eu acho que é um momento para o Bernard se provar de vez nessa volta ao Galo. E eu acho que é um confronto mais em aberto, viu? Talvez até mais do que Botafogo e São Paulo, apesar da vantagem do Fluminense.